Olá, vamos dar continuidade ao nosso curso de Introdução a Redes de Computadores. Como dito anteriormente, estamos utilizando como base o livro Redes de Computadores e a Internet, sexta edição, do Kurose e do Ross. Um ponto que precisamos definir, que vai nos acompanhar durante todo o nosso curso, é a definição do que é que viria a ser um protocolo de comunicação. Protocolo de comunicação pode ser definido como um conjunto de mensagens que vai ser utilizado com o propósito de possibilitar a comunicação entre dois dispositivos. E aí é sempre interessante e instrutivo nós fazermos uma analogia, uma comparação entre protocolos de comunicação de dispositivos com protocolos humanos. E aí, sobre isso, vamos olhar primeiramente o cenário de protocolo humano. Como, por exemplo, o protocolo que você tem ao atender um telefone, em que quando você atende o telefone, a primeira coisa que você diz é alô. E a pessoa que está na outra ponta da linha sabe que já existe alguém pronto para escutar. Ou no nosso caso aqui, temos o caso de João e Maria que querem se comunicar e Maria quer perguntar a hora a João. Então, o que pode acontecer é Maria falar oi, João responder oi, e aí Maria, dado que soube que João entrou na conversa, fazer a pergunta. Isso é algo que a gente faz no dia a dia continuamente, certo? Um ponto que merece destaque num protocolo humano é a questão da flexibilidade do ser humano, já que muitas vezes nós somos capazes de fazermos algum tipo de adaptação ou de compreendermos o que está sendo dito, mesmo que a gente não siga necessariamente aquele conjunto de regras estrito. Então, mesmo, por exemplo, vamos supor que você liga para uma pessoa e a pessoa não responde com alô, ela responde com oi, ou responde com diga. Mesmo assim, o ser humano ele é capaz de se adaptar e perceber que esse oi, esse diga, seria equivalente nesse cenário ao alô. Já os computadores, normalmente eles não têm essa flexibilidade. Eles seguem um conjunto de regras programadas bem rígidas. Então, o que diferencia um protocolo de comunicação de seres humanos para um protocolo de comunicação de dispositivos é que o conjunto de regras, o conjunto de mensagens possíveis a ser utilizado no protocolo de comunicação de dispositivos é limitado e é rígido. Sempre você tem que ter um conjunto definido, pré-definido e principalmente e também a ordem das mensagens. Então, se um dispositivo ele inicia uma conversa mandando uma dada mensagem, ele espera ter um conjunto limitado de possíveis respostas. E aí, a partir dessas respostas, ele é capaz de fazer algum tipo de processamento. Voltando para a nossa tela, a nossa imagem da nossa internet, nós podemos ver que a arquitetura da nossa internet, na verdade, ela pode ser dividida em dois grandes blocos. O primeiro deles seria a periferia da internet e a outra ponta, como pode-se supor, seria o núcleo da nossa internet. E aí na periferia seria basicamente as redes de acesso, as redes que possibilitam que os nossos dispositivos tenham acesso à internet. E aí essa rede pode ser desde redes móveis, redes domésticas, redes corporativas, redes de universidades, enfim, as redes mais próximas do nosso usuário, porque a partir dessas redes a partir dessa rede
que vai possibilitar que o usuário acesse essa comunicação e possa haver de fato uma interação entre os sistemas finais. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho esse dispositivo aqui que está se comunicando com esse dispositivo aqui. E aí uma coisa bem interessante é que a internet ela foi construída a partir dos protocolos existentes para garantir um grau de transparência para as aplicações. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esse sistema final ele não precisa conhecer todos os detalhes dessa topologia. Ele não precisa saber que o sinal que ele transmite vem para esse dispositivo, para esse, e ele sai saltando. Ele não precisa ter esse conhecimento. Do ponto de vista dele, ele está basicamente tendo uma comunicação direta com o dispositivo destinatário. Desde que haja uma chamada rota entre os dispositivos, o que ele enxerga é uma comunicação direta. E aí, para que nessa periferia, o que nós vamos ter para possibilitar essa comunicação é a chamada rede de acesso. Onde essa rede de acesso é uma rede física que vai conectar os sistemas finais ao primeiro roteador, onde o roteador é o dispositivo que faz justamente o encaminhamento dos dados de um lado para outro. Então, por exemplo, esse roteador, quando ele recebe o dado dessa torre, ele necessariamente manda para cá. Esse roteador ele pode escolher o melhor caminho, e aí vai depender de um conceito chamado da tabela de rotas desse roteador. Então cada roteador vai ter um conjunto de rotas que ele pode utilizar. Então os roteadores vão fazer esse encaminhamento. E aí a nossa rede de acesso é justamente a rede que vai possibilitar a comunicação do dispositivo com o primeiro roteador. Essa rede de acesso ela pode ser tanto corporativa quanto doméstica ou rede móvel. E aí, a depender do tipo de rede, você pode ter eventualmente diferentes tecnologias de conexão, sendo tanto tecnologias cabeadas ou tecnologias sem fio. E aí, em relação a isso, nós vamos ter, como eu falei, diversas tecnologias. Pegando como exemplo o acesso doméstico, nós temos várias tecnologias, como por exemplo DSL, comunicação por cabo, FTTH, que seria o FTTH é algo que está se popularizando muito hoje, que é fibra ótica, comunicação de escada ou mesmo comunicação por satélite, certo? O primeiro deles nós vamos olhar é o DSL. DSL vem de linha digital de assinante. E a ideia básica é que você possa utilizar a infraestrutura de rede telefônica que normalmente já está disponível para comunicação. E aí a ideia é que quando você transmita, o dispositivo, o teu modem, ele vai transmitir em uma dada faixa de frequência tanto os dados de downstream, que seria o dado de recepção, ou dado de upstream, que seria o dado de envio. E aí vocês vão perceber que a gente tá se falando em frequência. E aí, quando a gente escuta a frequência, a gente logo associa eventualmente a frequências de rádio ou estações de rádio. E aí o conceito aqui não é tão longe disso. Então o que você vai ter, você transmitiria numa dada faixa de frequência para enviar e outra faixa de frequência para receber. O que vai variar eventualmente é a faixa que está se transmitindo. Certo? E aí essa largura de faixa é a chamada largura de banda, que muitas vezes a gente escuta, e que muitas vezes largura de banda, a gente escuta esse termo largura de banda e a gente associa ele como sendo velocidade de transmissão, quando na verdade são conceitos distintos, porém tem uma relação entre eles.
A largura de banda é justamente a largura desse espectro de transmissão. E a vazão é a consequência disso. Quanto maior a largura, maior é a velocidade que você consegue atingir.